pessoas, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente porque o tema hoje não vai ser literatura, milagrosamente, porque eu acho que de todos os vídeos que eu já postei por aqui, praticamente todos eles foram relacionados a livros de alguma forma. Mas hoje eu vou fazer aqui a primeira tag que eu vi inicialmente no vlog Estante da Ine. Eu já tinha visto o vídeo e aí eu vi, se não me engano, no blog Tudo por um Livro, acho que é isso, um post com a tag, e aí o que é fim de fazer, porque eu gosto muito de seriados, então hoje o vídeo vai ser sobre séries, e bora lá. A primeira pergunta da tag é: qual a sua série preferida de todos os tempos? Eu não sei. Na verdade eu gosto de muitas séries, eu toda vez estou meio que trocando de favoritos, mas se eu fosse eleger um favorito assim ever, de todas as séries que eu já assisto ou já assisti alguma vez, não sei. Acho que, na verdade, tenho duas, né? Ou seria Supernatural, uma delas, que eu tenho todos os DVDs e eu já assisti todos os episódios tipo umas 5 vezes cada um, sei de cor nomes e, enfim, sou muito viciada, procuro spoilers e sou muito envolvida mesmo. E outra seria Doctor Who, que também eu já assisti várias vezes e sou super envolvida no fandom. E, enfim, dedico muito tempo de vida a Doctor Who e a Supernatural. E faço parte de grupos, de discussão, enfim. Acho que provavelmente seriam essas duas, mas eu não consegui eleger uma só mesmo. Segunda pergunta: qual o seu personagem preferido de todos os tempos? Também é um pouquinho difícil. É muito difícil. Eu gosto de vários personagens, mas um dos meus preferidos, e é o que eu pensei agora, é o Walter, de Fringe. O Walter é um personagem excelente, ele é sem dúvida uma das coisas que eu mais sinto falta em Fringe. Porque ele tinha aquele negócio de ser meio cientista maluco, mas ao mesmo tempo ele era muito esperto e muito inocente, mas muito perceptivo. E, enfim, era um personagem ótimo e eu adorava a interação dele com praticamente todos os personagens, porque ele sempre tinha umas tiradas muito boas e ao mesmo tempo ele percebia coisas que ninguém percebia. Enfim, eu gostava bastante do Walter e eu sinto muita falta dele, e sem dúvida é um dos meus personagens preferidos, assim, da vida. Cite uma série em que você viciou. Todas! Mas mais recentemente, as últimas que eu comecei a assistir, né? Caceta, tem uma coisa no olho. Mais recentemente eu comecei a assistir Hannibal e comecei a assistir The Following, e as duas são muito boas. Mas acho que a última série que eu realmente fiquei, assim, viciadíssima, e foi uma coisa muito compulsiva mesmo, né, de enfim, eu ficar imersa naquilo, foi The Lisbeth Diaries. Não é uma série de TV, é uma websérie, mas é série mesmo assim, tinha 2 episódios por semana. E, enfim, quem me acompanha no Twitter principalmente sabe o nível de obsessão a que eu cheguei com Lisbeth Diaries, e no qual eu ainda me encontro. E, enfim, conheci muita gente por causa da série e me envolvi muito com isso. E fiz as legendas e faço parte de uma fanpage dedicada ao humor sobre a websérie. Enfim, foi a última série assim que eu realmente cheguei no auge do vício a que se pode chegar no ser humano. Mas praticamente todas as séries que eu assisto eu vicio em algum nível. Porque a partir do momento em que eu não tô mais nessa dependência da série e de tipo, de ter esse negócio de tipo, eu preciso assistir senão eu vou morrer, aí eu acho que perde a graça e perde realmente o objetivo da coisa. E aí eu já não sinto tanta necessidade de assistir, aí eu vou eventualmente largando mão. E já aconteceu isso com várias séries. Cite um personagem com quem você tem algo em comum. Eu tenho muito em comum com a Carrie, de Carrie Diaries. Não só porque ela quer ser escritora, e eu sou escritora, e enfim, por tudo isso, mas eu em algum ponto eu me comporto muito parecido com ela e a gente pensa de uma maneira muito parecida. Esse negócio de tipo, as coisas estão dando certo e aí você sem querer sabota a você mesmo porque você tem medo que tudo dê errado, e pensar demais nas coisas, e aí por pensar demais agir ou falar errado e fazer coisas que você não, sei lá, que você não faria normalmente, né? E, enfim, ser muito leal aos amigos, muito presente com os amigos, ter essa capacidade de não julgar o outro, ou quase não julgar, ou pelo menos, sei lá, não se deixar afastar pelo comportamento dos seus amigos com coisas que não tem nada a ver com você. Enfim, eu me identifico muito com ela. Cite uma série que todo mundo gosta e você não. Eu não sei se tem uma série que todo mundo gosta e eu não, mas
mais provavelmente tem várias séries que muita gente assiste e eu não. Assim como tem séries que eu assisto e eu tenho a impressão de que ninguém mais assiste. Acho que é o último caso que realmente eu tentei assistir a série e aí tinha várias pessoas que eu conhecia que gostavam e eu não gostei, foi com Greek, acho que é esse o nome. E tipo assim, eu só assisti o piloto, eu nunca tive interesse em terminar de assistir porque eu não curti o piloto. E eu conhecia várias pessoas que gostavam e eu não era uma delas. Qual a sua série favorita nos últimos tempos? Não sei. Ultimamente o que eu tenho assistido assim com mais compulsão é The Following. Que eu comecei a assistir agora, uma série que estreou muito recentemente. Mas eu perdi muitos episódios porque, enfim, vai atrasando. Ah, não, eu tenho muita série pra assistir, não quero baixar mais. E aí quando eu comecei a realmente baixar e assistir, eu vi que era muito bom. Eu comecei a assistir mais compulsivamente. Então, mas não sei se isso classifica ela como a minha favorita necessariamente. É só a que eu tenho assistido e fico mais afim. Cite um protagonista que você não gosta, mas curte a série. Gente, por que todas as perguntas são difíceis? Eu nunca gostei muito da Marissa, de The O.C. Ela era muito indiferente, mas eu curti assistir a série, apesar de que eu nunca assisti, enfim, tudo. Eu também não gosto muito dos protagonistas de Glee, mas eu gosto de assistir a série. Apesar de que, sei lá, na verdade, minha relação com Glee é meio diferente, porque eu assisto, às vezes, sem nem lembrar direito o que eu tô assistindo. Porque Glee é uma série que tem muito personagem e que eu sinto, às vezes, que não desenvolve direito nenhum deles. E aí eles, enfim, colocaram mais personagens dentro do plot e não estão dando realmente atenção devida para os novos personagens, estão tentando manter os antigos. E tá uma zona, mas eu não gosto especialmente de ninguém. Principalmente quando tá muito centrada na Rachel e no Finn, eu tenho muita vontade de bater nos dois. E apesar de eles serem, tipo, super fofinhos, às vezes, não sei o que, eles, a maior parte do tempo eles estão simplesmente me irritando. Então, acho que eu poderia citar Glee como exemplo. Você assistiu alguma série brasileira? Não. Tanto por não conhecer, quanto por não, enfim, lembrar de assistir. Porque a verdade é que, assim, eu pelo menos não encontro séries brasileiras pra baixar. E logo eu teria que assistir na TV. E eu tenho um problema sério com a TV, que é eu não lembro de ligar a TV. Eu não lembro dos dias e horários em que as coisas acontecem. Então eu não tenho muito essa noção. Tanto que as séries que eu baixo, eu só vou fazer download delas quando eu abro lá o legendas.tv e saiu a legenda. Porque saiu a legenda, eu sei que o episódio está no ar. E que, enfim, tem episódio novo e tal. E quando isso não acontece, eu vou me guiando pelo orangotag. Então, como eu perco muito essa noção, se eu não assisto no dia e no horário que elas passam, eu não vou assistir. E como eu também não conheço títulos, enfim, séries brasileiras que estejam no ar, eu nunca procurei pra me interessar. O máximo que eu conheço são essas séries de comédia que passam na Globo. E saca, você assiste de vez em quando um episódio ou outro, mas que, enfim, se você não seguir, tanto faz. E eu nunca tive realmente interesse de assistir semanalmente alguma coisa. Mas gostaria de verdade que rolasse, que tivesse alguma série brasileira que tivesse esse apelo de algumas séries americanas / britânicas, que, enfim, com alguma história diferenciada que não fosse necessariamente uma comédia e que, enfim, que eu viesse a conhecer e de repente que eu me interessasse o suficiente até pra me ligar de que, opa, hoje tem episódio. Mas ainda não aconteceu. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link pro vídeo original da tag lá no stand da Nini aqui na descrição do vídeo. Se vocês gostarem, deem um like, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos últimos vídeos. E também sigam as minhas loucuras sobre séries, sobre livros, sobre escrita, sobre 1 milhão de outras coisas no Twitter, no @LarissaCiriene. E não deixem de visitar o meu blog para, enfim, conhecer outras coisas além de vídeos, que é o www.larissaciriene.blogspot.com. E eu vou ficando por aqui hoje. Vou ali assistir mais séries. Porque, né? Um grande beijo pra vocês e até